Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 35. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui. Deus abençoe a vida do pastor Júnior, sua esposa, a missionária Thaís. Que Deus abençoe toda essa bela igreja, cada um dos irmãos que estão aqui reunidos nessa noite. Eu sei que você já sentiu a presença de Deus nesse lugar. E hoje, através da palavra pregada também, você vai sentir o Espírito Santo de Deus convidando você a estar cada vez mais preparado, aguardando a vinda do noivo. Lucas capítulo 12, versículo 35. Quero louvar a Deus pela vida das irmãs que estão oferecendo este congresso ao Senhor. Belo tema que foi escolhido. Pouco se prega hoje sobre arrebatamento, mas bem-aventurados são aqueles que ainda estão aguardando Jesus voltar. O texto diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor vier, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Você pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da serva do Senhor que está louvando. Muito bonita essa igreja, um ambiente muito agradável. Já sentimos a presença do amado da nossa alma, e eu creio que ele continuará falando aos nossos corações. Eu quero pedir aos músicos que permaneçam aqui, para que nós possamos, durante a mensagem, estar juntos também adorando o nome do Senhor. Então eu quero pedir para você nesse momento, eu não costumo fazer isso, mas pergunte a essa pessoa que está do seu lado, pergunte a ela: você está preparada? Você está preparado? Pergunte aí em nome de Jesus. Aí conforme for a resposta dela, aí você afirma: porque Jesus está voltando. A nossa esperança é a sua vinda, e nós aguardamos o Rei dos Reis em nos buscar. Nós não somos fanáticos, e podemos até ser considerados assim pelo mundo, loucos e fanáticos, mas que coisa boa é saber que nós estamos andando na contramão do mundo, porque a igreja que está aguardando Jesus voltar, ela está lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, ela está vigiando, ela está alerta, ela está esperando ele voltar, e enquanto ele não vem, ela clama: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Nessa noite eu não sei quem vive sua vida com uma expectativa na eternidade. Durante a faculdade de teologia, lendo um pouco sobre os puritanos, eu olhava como eles viviam a sua vida com foco na eternidade e não nas coisas dessa terra. Eu não sei se você faz seus negócios, tem suas amizades, trabalha. Eu não sei como que você está programando o seu futuro, se com os olhos na terra ou com os olhos em Cristo. Mas a gente sabe, irmãos, em pouco tempo de conversa, em pouco tempo de amizade, quem está de fato aguardando Jesus voltar, ou quem está apenas olhando para as coisas dessa vida. Você sabe quem ama a vinda de Cristo quando você conhece uma mulher de oração. Você sabe quando essa pessoa está com os olhos em Cristo, quando ela vive se alimentando da palavra, quando ela gosta de participar dos cultos de ensino, da escola bíblica dominical, quando ela é reverente, quando ela se veste como crente na igreja e como crente lá fora também, quando ela evita falar mal da vida alheia dentro da igreja, e lá fora também ela não dá ouvido
só uma maledicente. Aí você vê que essa pessoa, ela está se santificando e aguardando Jesus voltar, porque não adianta ser um sepulcro caiado, bonito por fora e feio por dentro, porque o Espírito de Deus, que conhece a sua igreja, ele sabe quem somos nós neste lugar, e ele está perguntando a alguém nessa noite: você está preparado? A vida de Cristo não é uma utopia. Jesus vai voltar. E como saber se alguém vive com os olhos postos em Cristo, mesmo vivendo sua vocação, cuidando da sua família, sem perder a expectativa da vinda do nosso noivo? É quando os olhos brilham, quando a gente fala sobre arrebatamento. Sabe quando você estava namorando, quando você estava conhecendo a pessoa e você ficava esperando ele chegar na tua casa para te visitar, ou você ficava com o coração aí pensando nele todo dia, toda hora? Assim também eu sei que há uma noiva que está aqui nessa noite, que quando pensa na vinda de Cristo, ela enche o coração de alegria, ela ainda brilha os olhos e lembra que Jesus em breve vai rasgar esse céu e vai descer para buscar um povo santo, limpo, zeloso e de boas obras. E por causa disso ela canta, ela adora, ela celebra, porque sabe que ele vem, ele vem, ele vem. E enquanto ele não vem, ela clama e ela diz assim, ó: sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como ele é. Eu quero ir. Vou voar, vou atravessar esse céu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Quem tem essa expectativa de estar com Ele para sempre? Quem vive na expectativa da volta de Cristo não vive com o coração apegado nas coisas dessa terra, mas suas aspirações e seu anseio é pelo céu acima de qualquer coisa. Ela sabe, faz os seus negócios aqui, vive a sua vida aqui, mas sabe que muito em breve vai sair a notícia: o povo chamado de louco, o povo chamado de fanático não está mais aqui. Canaã é logo ali, nós estamos com os olhos postos nele. Canaã é logo ali e nós estamos aguardando a vinda do amado da nação. Paulo diz à igreja, aos irmãos em Colossenses capítulo 3, versículo 1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, de onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Olhe para cá, se quer ver poder de Deus, não passa o dia todinho na Netflix, depois quer ver poder na hora do culto, e ainda critica quem canta e quem prega, dizendo fulano não tem unção. Se você vive com a expectativa lá, o teu culto público aqui é apenas a extensão do culto que você já prestou em casa. Você adora aqui porque você adorou em casa. Você adora aqui porque você adorou no trabalho. Você adora aqui porque você é um adorador que adora em espírito e em verdade. Mas nós estamos vivendo um tempo tão difícil que muitos pregadores se tornaram animador de plateia. Eles ficam, segura na mão do irmão, pega o irmão, sacode o irmão, mete o dedo na cara do irmão. Irmão, isso é chato. Porque o nosso culto é racional, e ser racional, a gente adora não pelo que ele vai fazer, mas pelo que ele já fez. O que foi que ele fez? Ele entregou a sua vida em resgate de mim e de você. Ele deu, se fez maldito em nosso lugar. O castigo que era para nós foi entregue sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que nós adoramos. Não é porque o profeta vai descer e revelar o teu CPF. Você adora por quem ele é. Você adora pelo que ele já fez. Você adora porque sabe que enquanto você adora ele aqui, ele cuida da tua casa, cuida da tua vida, cuida do trabalho. Ele cuida da tua família enquanto você adora. Cuida do ministério. Ele cuida da tua saúde. Ele cuida dessa igreja. Ele cuida de ti.
cantor afinado ou de pregador que sai por aí só citando Bíblia. Ele está à procura de adorador que o adore em espírito e em verdade, além das circunstâncias. Tem adorador nessa noite? Quem anseia pela volta de Cristo tem uma nova mente e tem um novo coração. Olhe para cá. Quem está aguardando Jesus voltar não sai por aí vendo maldade em tudo e em todos. Quem está aguardando Jesus voltar serve a Ele com reverência. Quem está aguardando Jesus voltar não senta na roda da fofoca do escarnecedor. Quem está aguardando Jesus voltar serve com o melhor dos seus dons e talentos, porque sabe que dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então você adora e adora ele na beleza da sua santidade. Mas eu fico às vezes preocupada com quão distante às vezes a gente está, o nosso coração está de ansiar a vinda de Cristo. Muitos estão olhando para as coisas dessa terra, se embaraçando com coisa pequena, louvando ao Senhor, intrigado, vivendo uma vida como se para agradar a Deus um momento de culto fosse suficiente. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, convidando alguém para sair dessa letargia espiritual, para voltar a ter anseio pelas coisas do alto, porque a nossa morada não é aqui. Porque nós aguardamos uma morada e nós não corremos uma carreira em busca de aplauso ou de reconhecimento nessa terra. Antes nós corremos a carreira que nos foi proposta olhando para o autor da nossa história, que nos alistou para a carreira. E quando nós cruzarmos a linha de chegada, Ele estará com o troféu da vitória dizendo: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você pode adorá-lo. Quantos não pensam mais com alegria na vida de Cristo? Antigamente a gente cantava, irmão, a harpa cristã só tem hino abençoado, lindo, maravilhoso. Esse hino 51 que foi cantado é um dos hinos que eu mais canto durante minhas campanhas de louvor. Aí quando eu comecei a louvar com os irmãos, comecei a chorar. Eu disse: é já que a maquiagem derrete. É já que a gente desce do salto e começa a adorar a Jesus, porque nós somos pentecostais. E nós aguardamos a vinda dele com alegria. E eu lembro, irmão, do tempo que a gente se reunia e a gente cantava assim: subiu triunfante para o céu o Senhor, assim mesmo há de voltar. Eis que vem o breve, diz o Salvador. Cadê a igreja que está aguardando a larido ecoar? Cadê a igreja que está aguardando com prudência Jesus voltar? Cadê a igreja que está aguardando, se guardando da contaminação do mundo e não vai andar conforme a via do mundo, mas vai transformar o mundo pela renovação da sua mente? Eu sei que essa igreja está reunida aqui nessa noite. Precisamos amar as pessoas, sim, mas precisamos manter o nosso coração amando a Ele acima de qualquer coisa. Então, por causa dele, a gente não desce ao nível do adversário da nossa alma. Por causa dele, nós não nos embaraçamos com o negócio dessa vida. Porque no mundo existe uma militância esquerdista, comunista, marxista, feminista. Mas Paulo diz: ninguém que milita deve se embaraçar com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, aquele que nos alistou para a peleja. Por causa dele, renuncia a todo o pecado. Por causa dele, a igreja renuncia de andar na via do mundo. Por causa dele, nós continuamos dizendo que homem é homem, mulher é mulher, céu é céu, inferno é inferno, pecado é pecado. E Jesus vai buscar quem continua fazendo assim. Somos peregrinos. Eu quero pedir a você que ainda não leu ou que ainda não deu ao seu filho o livro O Peregrino, faça isso. Faça esse favor para a sua alma. Nós não somos dessa terra. Por que nós temos nos embaraçado tanto
E houve uma época, eu fiquei olhando aqui, subiu uma irmã do coque, uma bênção, cheia do poder, cheia da unção do Espírito. Mas quantas de nós paramos de olhar para essas mulheres e buscamos referência em mulheres do mundo, blogueiras famosas, e Deus está dizendo: olha para a minha palavra, te alimenta da minha palavra, aprende com as mulheres da palavra. E na igreja tem muita mulher que é exemplo para você também. Comece a tirar o foco das coisas dessa terra e olhe para o autor da tua história. Você não é dessa terra. Sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Quem tem saudade do céu? Então diga comigo: sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Você já imaginou como é o céu por dentro? Você já imaginou como é que vai ser quando você chegar lá? Você já imaginou como que vai ser quando o próprio Jesus servir você naquele grande dia? Você consegue olhar e ter essa visão, esse vislumbre de como vai ser estar todos os dias diante da presença dele? Se isso não enche o teu coração de alegria, eu quero te convidar a se converter de novo, a aceitar Jesus de novo, porque quem está caminhando para lá tem anseio, tem sonho, tem desejo, tem anelo de vê-lo. Essa parábola que nós lemos fala de um servo atento que está preparado o tempo todo. E o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo as suas coisas, está vivendo a sua vida, mas ele está aguardando e pensando no céu. Antigamente, quando nós cantávamos hinos sobre o céu, a igreja sentia a presença de Deus com tanta força. A gente dizia: oh, aleluia, verei o seu rosto. Cante: verei a Jesus. Como Ele. Mas quantos de nós perdemos esse anseio pela eternidade? No texto que antecede esse texto, Jesus está falando sobre o perigo da hipocrisia, da avareza e da ansiedade. E Jesus sabia que milhares de anos depois estaríamos aqui. Muitos de nós pegam nesses três erros: na hipocrisia, na avareza e na ansiedade. Após falar sobre isso, Jesus vai falar sobre a sua vida e vai falar e contar a parábola do servo vigilante. Jesus deixa bem claro aqui que quanto mais apego tivermos pelas coisas dessa terra, mais os nossos olhos estarão aqui e mais dificuldade nós teremos de nos apegar daqui. É por isso que certa feita Jesus falando, ensinando o povo, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló amou tanto Sodoma e as coisas de Sodoma, que quando Deus manda sair daquele lugar, ela olha para trás. O Senhor já havia dado as 4 ordens bem explícitas: escapa com a tua vida, não olha para trás, não para, sobe para o alto. Mas ela desobedeceu. E quantos de nós temos desobedecido os comandos que Deus tem nos dado? Deus está dizendo: eu quero que você perdoe, mas você está esperando o outro vir te pedir perdão. E se Jesus voltar nesse meio tempo, quem é que vai subir e quem é que vai ficar? Jesus está mandando você se posicionar e ser uma profeta que entrega a mensagem com ousadia, e você está se acovardando. E se Jesus voltar, Ele vai requerer da tua mão aquilo que Ele te entregou. E eu pergunto: ainda tem alguém que está esperando Jesus voltar?
o foco parece que perdeu-se. Nós éramos conhecidos como os irmãos da capa preta, os irmãos do livro da capa preta. Éramos conhecidos como os irmãos que era louco. Éramos conhecidos como os irmãos que falavam em línguas que ninguém entende e que ainda fala, porque nós ainda somos pentecostais. Mas nós éramos conhecidos também pelas loucuras que nós pregávamos, e uma delas era: Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E em muitos púlpitos mais não se fala isso, porque isso não dá holofote, isso não gera aplauso. Mas Jesus vai voltar, querendo os artistas gospel ou não, Jesus vai voltar, querendo as estrelinhas ou não falar sobre isso, Jesus vai voltar. Ele vem, ele está chegando para buscar a sua igreja. Tem crente, irmão, que não consegue mais viver sem WhatsApp. Não consegue mais viver sem ouvir música mundana. Ele canta hino aqui e lá fora a playlist do celular é cheia de Marília Mendonça, Gustavo Lima e etc. Jesus está falando: quem está me aguardando, me louva aqui, me louva em casa, me louva no trabalho, me louva na rua, me louva em todos os lugares. Quem está aguardando Jesus voltar? Nossa esperança é sua vinda. Cante: o Rei dos Reis. O Rei dos Reis vem nos buscar. Cante. É a luz da manhã raiar. Quem está orando para a luz da manhã raiar o quanto antes? Agora eu pergunto: o que você tem feito em prol do reino de Cristo só no ano de 2025? Quantos não ganham uma vida para Jesus o ano todo? Quantos dão desculpa de que não leram a Bíblia, porque a Bíblia é um livro difícil de ser entendido? Quantas vezes nós temos tido uma frieza espiritual tão grande, que mesmo Jesus falando com a igreja, a gente está tão disperso. É mascando chiclete, é levantando e saindo, é olhando para o celular e dizendo: tomara que o culto acabe logo. Jesus está falando à igreja que está aguardando ele voltar. Dá bom testemunho aqui e dá bom testemunho lá fora também. Porque se até os crentes têm dificuldade de ler a Bíblia, imagina o mundo. A Bíblia que o mundo está lendo é você. E você precisa dar bom testemunho de Cristo e exalar o bom perfume de Cristo onde você passa. E eu pergunto: tem alguém que ainda está aguardando Jesus voltar? Porque nós precisamos aguardar, amar e orar pela sua vinda. Se nós perguntássemos hoje, qual é a igreja que você conhece que tem feito uma campanha pela vida de Jesus, ninguém diria isso. As campanhas hoje é da chave, é das 7 portas, é da muralha que vai cair. Isso é ruim? Não, não é. Mas nós precisamos continuar fazendo campanha, congregando, adorando com os olhos no céu, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus se entregou por nós e o desejo dele é que vivamos uma vida à altura daquilo que ele derramou sobre nós. O mundo precisa olhar e ver Jesus na tua vida. O mundo precisa olhar para você e querer conhecer o Jesus que você serve. E eu pergunto: você ainda está pronta, aguardando a vinda de Cristo, disposta a clamar: ora vem Senhor Jesus? Mas como é que nós devemos aguardar a vinda dele? Ele diz no texto: com as candeias acesas e com os lombos cingidos, prontos para a batalha. Antigamente a gente cantava mais o hino 418: sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Antigamente a gente cantava mais o hino 225: na batalha contra o mal ser valente. Pronto para a batalha. Pronto para entrar dentro de casa e dizer: Satanás não tem vez dentro da minha casa. A minha casa é do Senhor Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E profetizar que nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua casa, porque Ele envia anjos com ordem a teu respeito, para te dar livramento, para te dar revestimento espiritual e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Você tem essa autoridade. Você tem feito jus à autoridade que Ele te deu? Mas
Lamentavelmente vejo mulheres ociosas. E não é só na igreja, é em casa também. Não espera mais a vinda de Cristo, e muitas não esperam nem o marido chegar do trabalho. São ociosas. Gostam de ficar no WhatsApp recebendo e enviando mensagens. Ociosas. Não faz uma campanha de louvor em casa. Não lê um livro para ensinar as filhas contra o movimento feminista que está sendo ensinado nas escolas e engolido ela abaixo, para que a gente venha tentar se amoldar a esse padrão de feminismo. Quando na verdade a mulher de Deus foi chamada para nadar contra a correnteza e dar bom testemunho por onde passar. Eu pergunto para você nessa noite: você tem sido luz no meio das trevas? Você está com a candeia, a lamparina está acesa? Ou você está cantando apenas porque são os hinos do congresso? Você já parou para analisar aquilo que você está cantando? Cantamos com Jesus, a minha alma deseja estar no jardim em constante oração, mas poucas de nós oramos 1 hora por dia sequer. Se olhar, muitos cultos de ensino, o número de pessoas é bem inferior ao culto da vitória. Escola bíblica dominical é só quem é crente que vem, participa. E Deus está nos chamando a essa vida de vigilância. Viver uma nova vida com Ele, na presença dEle, clamando para que Ele venha. E enquanto Ele não vem, cuidando da nossa vida, antes de querer dar palpite na vida do outro. Porque está cheio de gente fazendo crítica construtiva na vida dos outros, mas nunca construiu nada. E hoje Jesus está dizendo: começa a construir a partir da tua casa. E dizer: na minha casa ninguém se perde, na minha casa o maligno não toca, na minha casa o meu marido vai ser santificado pela presença de Deus que está na minha vida. Como aguardar Jesus voltar? Com disposição e prontidão. Porque para servir em lugares onde se é visto, a gente está sempre pronta, sim ou não? Mas cadê as mulheres que querem servir nos bastidores? E enquanto Jesus não volta, elas não querem promoção pessoal, elas não querem ser reconhecidas, elas não querem nada em troca, elas querem apenas servir com excelência. Porque o maior lugar onde nós podemos estar é servindo a Ele com excelência e alegria onde Ele nos colocou. Temos vivido um cristianismo na prática? Ou nosso cristianismo é cristianismo apenas de 4 paredes? Nós podemos cantar que temos lenha para queimar, ou a nossa lenha só queima na hora do culto? Como é que está o nosso altar? As cinzas já foram removidas? A lenha já foi colocada? O sacrifício já foi partido e alinhado? Quando é assim, a gente percebe pela reação quando a palavra está sendo pregada, e é uma palavra que confronta antes de confortar. Deus quer levantar uma geração que está amando e aguardando a sua vinda neste lugar, que não vão hesitar em falar de Jesus em todos os lugares, na fila do banco, dentro do Uber, não importa onde você esteja, os teus vizinhos precisam saber que você é crente. E a partir de hoje, você vai dizer: bom dia, vizinho, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta, e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Tem alguém disponível para isso hoje? Pergunto: tem sangue nos umbrais das tuas portas? Como é o teor e o nível das tuas conversações? Tem sandália nos pés e cajado na mão? Eu quero fazer umas perguntas para você nessa noite e refletir. Você está pronta, preparada? Como você tem se comportado lá onde Jesus te colocou para trabalhar? É crente 007 ou as pessoas sabem que você é servo e serva de Deus? Quando a tua esposa não está perto, você entra e acessa Instagram de mulheres seminuas, ou olha para as mulheres vestidas de forma indecente na rua? Jesus está dizendo: o homem que me aguarda, ele é fiel à sua esposa, ele é fiel à mulher da sua mocidade, ele é fiel à sua família. Ainda quando ninguém está por perto, ele permanece fiel.
Porque Deus está arrancando máscaras nesse tempo. Santidade convém à casa do Senhor. Ele é santo e ele não se contamina. Ele é santo e não se corrompe. Ele é santo na sua essência. Ele é santo no seu caráter. Ele é santo nas suas obras. E nada se compara a ele. E hoje ele nos convida a uma vida de santidade na sua presença. Irmão, ele sabe quem é aqui e quem é lá fora também. E uma prova viva de que você verdadeiramente está aguardando ele voltar é quando você é aqui, a mesma coisa que você é lá. De que adianta bater no ombro e dizer, conta comigo, estou contigo, se quando vira as costas fala mal. De que adianta bajular para subir de cargo. De que adianta apagar a luz do outro para tu brilhar um pouco mais. De que adianta empurrar o teu pecado para debaixo do tapete e expor o pecado alheio. Jesus está te vendo e nessa noite ele está aqui com olhos como chama de fogo, passeando em nosso meio e está dizendo a alguém, eu conheço as tuas obras. Para de fingir, para de mentir, porque eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. É tempo de correr. Pare de se arrastar. Pare de dar desculpa. Levanta a tua cabeça e vai. Estão me criticando, e daí? Estão falando de mim, e aí? Quem fala de você não paga suas contas. Quem te sustenta é o Senhor. E Ele está te chamando a viver à altura daquilo que Ele já derramou sobre a tua vida. Tem alguém disponível nessa noite? Separação. Quem está aguardando Jesus voltar, irmã, não faz aliança com quem fala da vida de todo mundo. Quem fala dos outros para você, vai falar de você para os outros. Aí tem gente que diz, eu não falei, mas sentou para ouvir. Fez parte também da roda do escarnecedor. Deus conhece você, jovem. Quando você chega aqui para adorar, e depois vai dar uma passeada naqueles lugares onde os pés dos santos não podem pisar. Deus conhece você. E Ele tem visto o namoro indecente. Ele tem visto as conversações inapropriadas. Ele tem visto as muitas senhas que são colocadas para camuflar quem de fato você é. E nessa noite Ele está dizendo, eu convido essa igreja a uma vida posicionada na minha presença. Se preciso for, hoje você vai dizer, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a... Diga aí. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero ser santo, santo, diga, santo, como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, cante. Como santo és, como santo. Precisamos nos cingir de Cristo e ter disposição para servir a sua obra. E eu pergunto para alguém nessa noite, por que parar agora? Por que baixar a guarda agora, se Ele espera que estejamos vigilantes aguardando a sua vinda? Por que negociar o que é inegociável? Por que tolerar o que Jesus não toleraria? Por que praticar a política da boa vizinhança e não ter coragem para olhar na cara dessa irmã e dizer, irmã, tu está errada, tu precisa se arrepender, tu precisa pedir perdão se tu quiser encontrar Jesus? Por que muitos de nós nunca terminamos de ler a Bíblia toda? Por que muitos de nós não temos apego por aquilo que é eterno? Eu sinto vergonha. Eu tenho um livro escrito para mulheres, só tem 150 páginas.
Às vezes eu fico lá fora esperando as mulheres saírem e umas viram a cara para não olhar para mim e cumprimentar, para eu não oferecer o livro. Elas dizem: eu não gosto de ler. Agora eu te pergunto, se você não lê essa carta de amor que o teu noivo deixou e partiu e vai voltar e espera que você esteja lendo e decorando ela, como que você vai chegar diante dele e dizer: Deus, eu não tinha tempo? Ou então: Deus, eu não gostava. Porque não falta tempo, irmã, falta prioridade. Tem gente que começa a ver uma série da Netflix com 15 episódios, só para quando maratona os 15. E a Bíblia, quando começa a ler um salmo, já começa a sentir sono. Deus está falando com alguém nessa noite, que hoje Ele vai te acordar desse sono espiritual, desse comodismo, e te vai te encher com a presença dEle. Precisamos ter lâmpada acesa e azeite de reserva. Eu pergunto para você: tem reserva aí, irmã? Tem depósito aí? As irmãs do nível da mãe do pastor, eu sei que tem. Mas eu pergunto às mais novas: tem azeite aí? Tem reserva aí? Tem reserva de oração, tem reserva de palavra, tem reserva de aconselhamento? Deus está falando com alguém nessa noite. O amargo não é doce e a treva nunca será luz. Seja tu a diferença e seja tu uma bênção lá onde Deus te colocou. Porque essa sociedade é inimiga de Deus e do povo de Deus. O feminismo está aí tentando desconstruir tudo aquilo que os cristãos conservaram e preservaram até hoje. E quantas de nós sentamos e dizemos: o feminismo é bom porque é por causa do feminismo que as mulheres tiveram direito de voto. É tanta mentira, irmãos, que às vezes dá ânsia. E Deus quer levantar uma geração que é cheia de graça e de conhecimento também. Tem alguém nessa noite aqui? Porque a gente, irmã, só quer ser cheia da graça. Aí a balança, desequilibra. É graça e conhecimento. Para quando chegar teu filho lá dentro de casa, ensinado por aquele professor esquerdista, ele não conseguir te dobrar também. Você vai dizer: na minha casa não. Fomos chamados para fazer a diferença. E Deus quer levantar uma geração que serve a Ele sem esperar autopromoção. Servir, irmão, com excelência nos bastidores, onde ninguém mais quer. Quando nós chegamos nesse nível, é porque verdadeiramente nós amamos Cristo e sua vinda. Quando nós chegamos nesse nível, é porque verdadeiramente nós estamos preparados para que qualquer lugar que o Senhor te colocar, você dê fruto. Os judeus dividiam a noite em 3 vigílias e os romanos em 4. Logo depois, os judeus adotaram a prática dos romanos em dividir a noite em 4 vigílias. E Jesus fala da segunda vigília da noite, que é o período mais difícil de se manter acordado. Quem aqui ainda participa daquelas vigílias até de manhã? 2 mãos levantaram. Pois é, quando chega a segunda vigília da noite, entre meia-noite e 3 da manhã, irmão, é difícil. É difícil acordar. É difícil se manter sóbrio. É difícil. E Jesus está falando que quanto mais difícil for, mais a atenção precisa ser redobrada. Porque o crente vigilante, ele se mantém a postos e vai permanecer militando pela causa de Cristo, a tempo e fora de tempo, pregando Jesus, falando de Jesus, respirando Jesus, glorificando a Jesus, onde Jesus te levar. Aí Jesus usa aqui também a figura de um ladrão. O ladrão não avisa quando vai chegar, não manda um lembrete dizendo: hoje a tua casa foi escolhida para eu assaltar. Manda? Não. Jesus usa essa figura aqui e diz ao chefe de família que ele precisa estar atento, porque a vinda de Cristo é incerta e ele pode ser pego de surpresa. Eu tenho uma palavra de Deus aqui aos pais, aos chefes de família, aos homens que ainda faz a parte dentro da sua casa como cabeça do seu lar. Esteja vigilante e não perca teu filho para essas ideologias
ideologias satânicas, mas mantenha a tua casa conservada, firmada na rocha que é Cristo. Vai vir o vento contrário, mas você vai permanecer de pé. Eu pergunto para você nessa noite: a igreja que ama Cristo e aguarda a volta de Cristo também está clamando por um avivamento. O tempo é incerto, nós não temos um calendário, mas é certo que Ele virá. E enquanto Ele não vem, muitas coisas querem roubar a nossa atenção. E o que é que a gente faz? A gente permanece cantando o hino 36 da harpa, dizendo: são vãos terrestres esplendores, mas os meus olhos estão postos no meu lar. Não perca os olhos do céu por nada. Viva de acordo com a promessa que foi feita. Que promessa é essa? E há de ser que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Deus quer levantar uma geração avivada que ainda clama e profetiza aos quatro cantos da terra. Jesus está voltando para buscar a sua igreja amada. Precisamos acreditar que Ele vai voltar, porque quem acredita que Ele vai voltar não fica desatento. E quem está atento prega o evangelho todo dia, a tempo e fora de tempo. Eu vou repetir porque alguém escutou, mas não ouviu. Não pense em parar por causa de crítica. Não pense em parar por causa de alguém que não reconhece o teu chamado, porque quem te fez a promessa foi o Senhor, e Ele garante a vitória no final. Ele garante o respaldo para aquilo que você está fazendo para Ele. E Ele está dizendo: se você faz para mim, eu não devo nada para ninguém. Eu devolvo com glória, com graça, com poder, com unção, com ousadia, com bênção do céu e na terra, para você usufruir e viver a totalidade da promessa que Ele tem para a sua vida. E Jesus diz: bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor vier, achar fazendo assim como vigiando, aguardando. Quem vive para a glória dele será servido por Ele mesmo naquele grande dia. Imagine, irmão, hoje ninguém te serve, ninguém te convida para aquela festa, ninguém te convida para ir na casa fazer uma visita, mas naquele grande dia Ele vai preparar o banquete e Ele mesmo vai servir você. Mas isso aqui, irmão, é só para quem tem compromisso com Ele, com a sua obra. É só para quem renuncia tudo aquilo que te causa embaraço e te impede de fluir nos dons e no chamado que Ele fez para você. Eu pergunto para você nessa noite: quem está revestido das armaduras de Deus nesse lugar? Voltemos às primeiras obras, porque Ele conta conosco nesse tempo. É um tempo de quebrantamento, é um tempo de arrependimento, é um tempo de retorno ao primeiro amor, e também é um tempo de avivamento. É um tempo de esforçar, é um tempo de arregaçar as mangas, é um tempo de viver o que nós cantamos. A gente canta assim: eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Mas tem gente que nunca pregou e nunca falou de Jesus para ninguém. E eu digo para você uma coisa: Jesus leva a sério as coisas que você canta. Jesus leva a sério as coisas que você diz que quer viver. Mas não é do teu jeito, não é do teu tempo, não é conforme a tua vontade. É do jeito dele, é no tempo dele, é para a glória dele. É o poder dele que vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Porque hoje Ele está levantando uma geração de homens e mulheres fiéis e alertas, que não vão se embaraçar com nada, mas que vão correr a sua carreira e não vão perder a sua coroa. Quem está aqui nessa noite entendendo o que Jesus está falando? É tempo de renúncia. Porque eu sei que tem um monte de gente que está vivendo com síndrome de Gabriela. Está na igreja, mas está o tempo todo dizendo: eu nasci assim, quem quiser que me aguente. Mas ainda tem gente que está correndo a sua carreira dizendo: Jesus, mata esse velho homem, porque eu quero viver para a tua glória. É tempo de renúncia. Aí tu pode dizer: irmã, está difícil. Eu sei que está. Está doendo. Eu sei que está. Não é só aí que dói não, aqui também dói. Mas quanto mais você o serve, mais a glória dele, o poder dele, a unção dele
se aperfeiçoa na tua vida. Ele está aqui nessa noite para renovar alguém. Ele está aqui nessa noite para renovar as tuas forças. Porque não é tempo de parar. Tem gente que está achando bom que o final do ano está chegando. Aí eu vou entregar o cargo. Deus está dizendo, é só o começo. Ele quer que tu se posicione para que no próximo ano tu sirva melhor, com mais excelência, com mais fruto, com mais alegria, com mais virtude, com mais poder. E eu pergunto, tem alguém disponível nessa noite? Deus marcou esse encontro com você nessa noite, esse congresso, para te vestir com veste de honra, com veste de alegria, para renovar as tuas forças, para colocar em ti o capacete da salvação, para cingir os teus lombos, para te posicionar, para tirar o teu foco das coisas da terra e para levar o teu foco para a eternidade, porque você não vai fazer nada nessa terra, nessa vida, para receber recompensa aqui. Qual é o maior troféu? O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá, e quando os portais da glória se abrir, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia, cante, na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraço. É isso. Tá doendo, mas tu é serva. Tá doendo, mas tu não é estrela, tu é luz, mas tu tá aqui para refletir a glória dele. Você não precisa aparecer, que ele cresça, que ele apareça, que você diminua. Aí estão me criticando. Pare com isso, muda esse vocabulário. Vigia. Ah, estão fechando porta. Ele é o dono da chave, e ele é o dono da porta. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Nessa noite ele está abrindo porta de oportunidade. Aí você vai, irmão, porque tem mulher que para cada resposta que Deus dá, ela tem uma pergunta nova. Ainda tem umas que vão dizer, eu não sei falar bonito. Então tu vai começar a orar e deixar Jesus transformar esse vocabulário, para tu ser adorador aqui e adorador em casa também. Hoje ele marcou esse encontro contigo para cingir teus lombos e te dar agilidade para agir prontamente contra o mal. A partir de hoje você não vai mais esperar a visita chegar para dizer não olhe a bagunça. Você vai estar prevenida, com a sua casa arrumada, alinhada, porque quando a visita chegar tu vai dizer, entra, aqui é um pedacinho do céu, meu lar é uma bênção, a minha casa é uma bênção, meus filhos são uma bênção, meu marido é uma bênção na mão do Senhor. Hoje Deus está levantando uma geração de mulheres que vão servir com excelência onde Ele te colocar. E é com a lamparina acesa e com azeite de reserva na botija, porque o preço já foi pago. Então, irmã, acordar meia-noite para orar não é sacrifício, não. É privilégio de quem serve a Jesus e está caminhando para encontrá-lo. Aí Jesus está falando com alguém nessa noite. Tu que está posicionado aí, está igual Mardoqueu na porta esperando a tua vez chegar. Hoje Deus está chegando com recompensa para a tua vida. Por causa do teu posicionamento, Ele está chegando em tua defesa, Ele está vindo em teu socorro. E Ele está dizendo, tem resposta. Você vai contar o testemunho do que Deus está fazendo nesse congresso, porque hoje Deus está virando a página, e você não vai mais chorar de tristeza. As tuas lágrimas serão de vitória, e você vai dizer, bendito seja o Senhor, que me visitou neste congresso e mudou a minha história. Quem crê nessa palavra? E eu pergunto, quem está pronta? Quem está vigilante? Quem está revestida? Quem está revestida na força do Senhor e não na força do braço? Hoje Deus vai te dar unção. É unção que tu precisa, Jesus vai te dar. É alegria que tu precisa, receba alegria. É cura que você precisa, eu preciso de um milagre, pois hoje Jesus vai nos visitar e vai providenciar o milagre que você precisa receber da parte dele.
irmão, eu preciso de salvação na minha casa. Pelos olhos da fé, começa a contemplar tu entrando por aquela porta e dizendo: eu e meu marido, eu e a minha casa servimos ao Senhor dos Exércitos. Ele está chegando para te restaurar. E eu pergunto: você está preparada? Você está preparada para viver a altura daquilo que Deus te chama para viver hoje? Deixando de lado tudo aquilo que embaraça, deixando de lado tudo aquilo que te impede de correr a tua carreira com excelência, e mantendo os olhos postos nele, porque ele está chegando em tua defesa, em teu socorro. Ele está chegando com providência. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém vigilante nesse lugar. Se você está vigilante, eu vou saber agora. Eu quero saber das irmãs que estão oferecendo este congresso, que estão oferecendo essa festa para o Senhor. Quem é que vai levantar do seu lugar e vai procurar pelo menos uma alma para trazer para Jesus nessa noite, nesse altar? Cadê a primeira mulher? Cadê a primeira que vai se levantar e vai procurar? Jesus está aqui, Ele quer salvar. Jesus está aqui, Ele quer fazer maravilhas. Festa boa é quando Jesus entra no cenário e salva a vida e traz avivamento, traz restauração. Mas é necessário que haja salvação na casa. A primeira levantou, eu pergunto: cadê a segunda? Dá uma passeada aqui nesta noite. Olha para alguém e pergunta: tu quer fazer parte do povo mais feliz da terra? Tu quer fazer parte desse povo? É um povo bonito, é um povo que está aguardando Jesus voltar, é um povo santo, limpo, zeloso de boas obras. É só uma mulher que tem coragem, não tem mais ninguém que pode levantar e ir procurar. Tem gente para Jesus nessa noite. Vai pescar, vai ser uma mulher que ganha almas para Jesus nessa noite. A segunda levantou, entregou e entendeu a mensagem. A terceira está disposta também a se levantar e procurar se tem uma vida para Jesus nessa noite. Jesus está aqui. Quem crê que Jesus está aqui? Você só consegue adorar quando o louvor está sendo cantado, ou você consegue adorar quando a pregação está sendo pregada e o Senhor está te convidando a viver a altura daquilo que Ele já derramou sobre você? Você consegue adorá-lo? Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Tem mais alguém que pode nessa noite se levantar, sair do seu lugar e procurar se tem alguém que deseja fazer parte do povo mais feliz da terra, que é o povo de Jesus? Jesus está vindo aí. Ele está chegando para buscar um povo que está ganhando vidas para o reino, que está somando, que está multiplicando, que está prosperando aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Tem alguém para Jesus nessa noite? Eu quero convidar você a sair do seu lugar e fazer a melhor decisão da sua vida. A melhor decisão não é quando você casa. A melhor decisão não é quando você decide fazer um empreendimento novo. A melhor decisão da vida de alguém é quando você entrega a vida para Jesus e passa a fazer parte do povo que está aguardando Jesus voltar. Tem alguém para Jesus nessa noite? Eu estou aguardando. Se tem alguém para Jesus, venha. Jesus quer salvar nesta noite. Mas também quero perguntar se nessa noite, no meio daqueles que já servem a Jesus, tem alguém que precisa de mais unção, de mais revestimento, de mais poder pentecostal. Eu quero convidar você a vir aqui à frente para receber renovo, porque nessa noite tem renovo nessa casa. Tem alguém? Tem alguém nessa noite? Oh, glória. Ele entende que precisa de um renovo, mas alguém precisa, e ele veio com lágrimas nos olhos, porque ele entende que Jesus falou com ele nessa noite, nesse lugar. Tem mais alguém que precisa de poder pentecostal? Tem mais alguém que precisa de unção e autoridade? Tem mais alguém que precisa de renovo? Tem mais alguém que precisa de que as suas vestes estejam alinhadas e as suas ferramentas posicionadas, a sua lamparina acesa e óleo de reserva? Se tem alguém nessa noite, Jesus tem para te dar. Esse rapaz entendeu o que Jesus falou nessa noite, e eu fico feliz demais, porque quando Jesus fala e constrange alguém, é porque verdadeiramente a palavra surtiu o efeito para o qual ela foi estabelecida por ele. Agora eu quero convidar você que veio aqui à frente, você que não veio também, a segurar na mão dessa pessoa que está do seu lado.
Você não veio porque já está cheio do poder. Então segura na mão dessa pessoa, comece a orar por ela e comece a liberar uma palavra de Deus para a vida dela. Se ela ainda não é batizada como Espírito Santo, comece a orar por ela e dizer: seja cheio, cheio, cheio agora em nome de Jesus. Jesus está aqui nesse lugar. Jesus está tocando agora. Jesus está fazendo coisa nova. Jesus está operando milagre. Jesus está renovando e enchendo os vasos. Eu creio, tem milagre acontecendo nessa noite. Tem coisa grande acontecendo. Nós não somos sensacionalistas. Nós somos pessoas que cremos que Deus age na simplicidade e no poder da sua palavra. Então receba poder. Receba poder, receba poder, receba poder, receba unção, receba graça, graça, unção, poder, receba ousadia no Espírito, receba alegria, receba força, receba ousadia, receba. Dê uma vida para Jesus nessa noite. Você pode celebrar, porque essa festa tem salvação. Adore a Ele, adore a Ele, adora a Ele aí. Adore a Ele, adore a Ele, adora a Ele aí. Adore a Ele, adore a Ele, adora a Ele aí. É por causa de você que Deus está aqui. Adore a Ele, adore a Ele, adora. Receba força, receba poder, receba graça. Já tem gente pulando na presença. Já tem gente chorando, sentindo a presença dEle. Já tem gente recebendo força, vigor. Já tem gente recebendo armadura espiritual. Então receba. Você que está na cadeira, recebe. Você que está aqui na frente, recebe. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te tomar. Seja a boca de Deus nessa noite. Entrega a mensagem. Você que é profeta, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te tomar. Abraça essa pessoa do seu lado e deixa Deus te usar. Diga para ela: você está preparado? Se você está preparado, recebe poder, recebe unção, recebe graça, recebe renovo, recebe, porque Jesus está aqui. É por causa de você que Deus está aqui. Recebe, 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 recebe. Aqui no púlpito, os obreiros recebe poder, recebe autoridade. Tem mulher lá no meio da nave do templo recebendo. Receba você também. Recebe. Jesus está na casa. E onde Jesus está tem novidade. Onde Jesus está tem unção. Onde Jesus está tem renovo. Onde Jesus está tem poder. Onde Jesus está tem alegria. Então receba nessa noite. Ele está aqui para te dar aquilo que você deseja. Ele está aqui para te renovar, para devolver a alegria, para devolver a estabilidade. Papai está na casa. Então se Ele está na casa, você pode celebrar. Celebra a vitória que Jesus te dá nesse culto. Recebe e celebra em nome de Jesus. Adore a Ele, adore a Ele, adore. Adore a Ele, adora a Ele, adora a Ele aí. Jesus está na casa. Eu quero pedir ao pastor para orar por essa vida. E você que veio aqui à frente não precisa voltar para o seu lugar não. Deixa Jesus te usar. Deixa Jesus te tomar. Deixa Jesus te encher. Jovem, recebe de Deus nessa noite. Tem um chamado lindo, tem um projeto lindo que Jesus tem para a tua vida, para fazer na tua vida. É por isso que tu tem esse quebrantamento, esse fervor espiritual. É por isso que tu não é amado e aceito em muitos ciclos onde tu está. Mas Jesus está dizendo para ti nessa noite: eu tenho um segredo contigo. E se tu não sair da posição, tu vai ser um das últimas vozes que Deus vai usar antes do arrebatamento da igreja. Então recebe ousadia para o teu ministério nessa noite. Jesus está te entregando. Recebe agora em nome de Jesus. Recebe de Deus nessa noite. Irmão obreiro, dá um abraço nele em nome de Jesus. Dá um abraço nele. Jesus te visita. Jesus te restaura. Jesus traz alegria para o teu coração nessa noite. E Ele está na casa. Jesus está na casa. O culto ainda não acabou. Deixa Jesus te tocar. Deixa Jesus te encher. Deixa Jesus usar os vasos. Você é vaso, então deixa Ele te usar. Vem cá, pastor. Ora pela varoa.
Pai que Parou, veio está se reconciliar e já está sendo renovado. Olha que coisa linda.